Muito bem, pessoal. O Cruzeiro venceu o Vila Nova nessa quinta-feira de 2-0. Vamos conferir todas as repercussões da vitória do Cruzeiro nesses cortes que estou trazendo para vocês com a mídia esportiva encantada com o Cruzeiro, que jogou muito bem contra o Vila Nova, né? E também repercutir na bronca que a torcida está com o Dudu. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já deixe seu like e se você ainda não é inscrito, já se inscreva e deixe seus comentários. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! E o Cruzeiro entrou em campo só no finalzinho, mas fez bonito. Caio Jorge estava inspirado. 2-0 para cima do Vila Nova. E o Cruzeiro que se prepara para enfrentar o Flamengo pela Série A. Um Cruzeiro com mudanças no time titular, mas com a missão de abrir vantagem na Copa do Brasil diante do Vila Nova de Goiás. E o primeiro lance de perigo veio com duas novidades entre os 11 iniciais. William fez bela jogada e Gabigol acertou a trave. O lateral direito estava inspirado e obrigou o goleiro House a fazer grande defesa. E por falar em inspiração, olha essa arrancada do Caio Jorge. Ele avançou em velocidade, se livrou dos marcadores e bateu na saída do goleiro para abrir o placar para o Cruzeiro. 3 minutos depois, Gabigol achou ótimo passe para Caio Jorge. O camisa 19 driblou o zagueiro e finalizou com frieza para fazer Cruzeiro 2-0. Eu gostei dos dois, mas o segundo, que eu deixei o zagueiro no chão, foi muito bonito. Com dificuldade para criar, o Vila Nova jogava no erro do Cruzeiro e apostava em chutes de fora da área. Júnior Todinho arriscou. Mas o domínio era do Cruzeiro e Romero obrigou House a fazer outra boa defesa. Na segunda etapa, os visitantes tentavam diminuir a desvantagem. Vinícius Paiva fez boa jogada e finalizou com muito perigo. O goleiro Cássio teve que trabalhar para evitar o gol olímpico de João Vieira. Diego Torres também parou em Cássio e Poveda não aproveitou o rebote. Com o adversário aberto, o Cruzeiro teve chances de construir uma vantagem ainda maior. Marquinhos, Gabigol e Wanderson desperdiçaram boas oportunidades. Ainda teve essa falta cobrada por Eduardo, que passou perto. Fim de jogo, Cruzeiro 2, Vila Nova 0. Primeira parte, acho que está provado que podemos trocar 4 ou 5 jogadores e manter o índice de qualidade e de intensidade. Fico satisfeito, parabenizei os jogadores porque trocamos alguns jogadores e a equipa manteve o seu modelo de jogo, manteve a intensidade. Noite de missão cumprida para o Cruzeiro, que pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta em Goiânia. O assunto agora já é o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o adversário é o líder Flamengo, aqui mesmo no Mineirão. Na reta final do jogo, a torcida protestou contra o atacante Dudu. Dudu sequer foi relacionado para a partida e deve deixar o clube, mas ainda não há acordo sobre a rescisão do contrato. Nenhum jogador pode ter uma influência de mudar aquilo que o grupo acredita. Bom, se isso acontecer, pouquíssimo tempo de Dudu no Cruzeiro. Ele já conseguiu irritar o torcedor, dá nitidamente para perceber que a torcida está do lado da diretoria, do Pedrinho nesse caso. Edu, independentemente dos problemas extra-campo, o Cruzeiro vem se refazendo. Segunda vitória consecutiva e tem um ponto importante para você destacar, não é mesmo? Isso, Renato, destacar, né? O segundo jogo, né, sem tomar gol. Acho que isso é importante, isso que o Cássio estava cobrando, né? Não só do setor defensivo, e sim do coletivo, principalmente da marcação lá da frente. Isso está acontecendo. E os jogadores estão entendendo como a maneira do Léo Jardim trabalhar. Né? Você viu que todos os jogadores que estão entrando estão fazendo a sua função. Né? O Gabriel jogou muito bem ontem, uma função diferente. Né? Gostei bastante. E o Caio Jorge sendo decisivo, né? Fazendo 2 gols. Né? Depois entrou o Matheus Pereira também no meio de campo. Eu acho que o Cruzeiro está se encaixando ainda. A gente espera mais ainda desse time, porque tem para dar ainda. Né? Tem agora um jogo dificílimo, né? Contra o Flamengo. Né, no domingo, que de repente pode colocar a prova do momento que o Cruzeiro está vivendo hoje, porque hoje o momento é bom, né, junto com a torcida. Então, parabéns pela vitória, 2-0, um resultado bom, mas ainda não está definido. E o Edu, Ronaldo, ele destacou a questão do Gabigol, que vem melhorando seu desempenho, está tendo mais chances também.
E ele vai enfrentar provavelmente o seu ex-clube, o Flamengo, e fica aquela expectativa. Ainda mais de um cara como ele que gosta de fazer gol. Até jogou bem ontem também. O Cruzeiro em si, né? Acho que o pessoal acabou aceitando, né, Renata? Que quem comanda tem livre acesso, não adianta você ficar questionando. E o Dudu consegue, por incrível que pareça, deixou a mamãe Leila brava e agora está deixando a torcida do Cruzeiro e a direção toda do Cruzeiro brava também. É impressionante o jeito que o Dudu consegue lidar com isso, de ficar instigando todo mundo. Pra que isso, Dudu? Volta a jogar bola, filho. Cicinho, se você pudesse trocar uma ideia com o Dudu diretamente, o que você diria para ele neste momento? Renata, o conselho a dar é o quê? É responder dentro de campo, né? É fácil você falar fora. E o Dudu dispensa comentário a qualidade dele, com certeza, né? O ciclo dele, esse pequeno ciclo dele no Cruzeiro fechou, mas que ele chegue em uma outra equipe com os pezinhos no chão, né? A humildade é muito importante no futebol, você não ganha nada sozinho, então você precisa de um grupo, e o Cruzeiro deu prova disso. Na minha opinião, das equipes grandes que estreou nessa fase, foi o melhor futebol apresentado foi pela equipe do Cruzeiro. Não só pelos destaques individuais, como o do Caio Jorge, e o Gabigol que correu para o time, não foi o time que correu para o Gabigol, você viu uma equipe compacta e muito organizada. Então, parabéns ao Cruzeiro, parabéns ao presidente do Cruzeiro e ao treinador que mostrou que o Cruzeiro tem comando. Então, e a torcida dando um show. Então, Dudu, põe um pezinho no chão, você joga demais. Se quiser, conversa um pouquinho no São Paulo. Cabe você no São Paulo também, tá? Será muito bem recebido, mas com toda humildade. Você quer todo mundo também lá, Cícero? Não é todo mundo, o cara tá livre aí. Ninguém se posiciona. Tem que ver caro, hein, gente? Não é bem tem que assim. aceitar a rescisão ainda. É caro, mas assim, quando tá com esses problemas, às vezes sai baratinho. Cruzeiro paga 80%, São Paulo 20%. Além o Cicinho. Cruzeiro e Vila Nova, que o Breler já adiantou. Esse foi um jogo bom, né? Esse eu não posso falar que eu não vi, tava no Temos personagens? Animado. Vamos lá, então, ouvir e daqui a pouco a gente fala do jogo. Primeiro, o presidente do Vila Nova, com algumas reclamações, e depois a gente vai com o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. O que deixa a gente chateado aí, no caso do primeiro tempo, cara, o jogador que ganha milhão não pode ganhar duelo da gente, não pode ganhar dividida, porque o que você pode ganhar do cara é no pau, velho, é na competitividade. E assim, e faltou pra nós no primeiro tempo, isso aí redundou num jogo. Igual eu disse aí, o cara que ganha 1 milhão, ele tem que perder o duelo porque ganha menos, o que ganha menos tem que ter mais fome. Não, em primeiro, eu acho que nenhum jogador pode ter uma influência de mudar aquilo que o grupo acredita. O grupo é uma corrente tão forte que não é fácil um ou outro jogador mudar esta corrente. E esta corrente que está dentro do grupo é uma corrente positiva. Se a gente está imbuídos de um espírito em que toda a gente tem o compromisso com o clube, o compromisso de suar a camisola. Primeiro vem a transpiração, para depois vir a inspiração. Breler, fique à vontade. Então, foi um confronto interessante, porque o Vila Nova é um bom time, é um time de Série B, é um time muito competitivo. E o Cruzeiro, se quisesse ganhar o jogo, precisaria jogar com uma intensidade mais parecida com o que jogou contra o Bahia do que contra Palestino, Muxuca e Runa. E realmente a postura foi muito mais semelhante à do Bahia. Foi um bom jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro que teve o Gabigol como titular, jogando praticamente como um meia na função do Matheus Pereira e funcionando muito bem. Caio Jorge em boa fase, com faro de gol. Olha a arrancada que ele dá, né? O Caio Jorge, que geralmente é um jogador mais de definição de área, saído muito bem para participar, tem mostrado muito vigor físico. E olha essa jogada, tabela com o Gabigol, sai na cara, frieza para finalizar. Nossa. Exato, e foi a postura do Cruzeiro no jogo, certamente agradou ao torcedor, porque foi uma postura de um time intenso, de um time com vontade, e mesmo voltando o Gabigol, porque as pessoas falam, com o Gabigol no time vai ter menos intensidade, mas o Leonardo Jardim já falou, temos cobrado uma rotação maior do Gabriel e ele entendeu isso. E o Gabigol, hoje, né, nessa função, ele não é algo novo para ele. O Gabigol já jogou mais recuado, já jogou como articulador, deu conta do recado. Então, o trabalho do Leonardo Jardim, aos poucos, vai se consolidando. Ainda tem muitos desafios, ainda tem a constância, ainda tem a criação dessa identidade de jogo que a gente falava do Flamengo, né, de manter um padrão.
mas até aqui o padrão pretendido pelo Leonardo Jardim fica muito claro, que é de um time intenso, de um time com muita capacidade de transição, de roubar a bola no ataque, como aconteceu ontem no lance do primeiro gol. Então isso vai se tornando um padrão exigido no Cruzeiro e os jogadores que não se enquadrarem não estarão nos planos do Leonardo Jardim. E hoje, pro Gabigol jogar, eu vejo que ele tem muito mais chance de ser um reserva ou uma alternativa ao Matheus Pereira no meio, como um meia de articulação, não necessariamente o segundo atacante, do que como centroavante. O Caio Jorge está muito bem, o Dineno é um jogador de outra característica, mais centroavante mesmo, mais do jogo aéreo, do confronto físico. E o Gabigol, pelas características que ele tem, é um momento também de fazer uma leitura. Olha, eu posso contribuir mais recuado, armando o time, e a assistência que o Gabigol dá é de um camisa 10, de um cara que tem visão de jogo, que tem bom passe. Ele está acostumado a fazer isso, não Ele tá? fez isso Porque pro Pedro. ele mudou de posição, se adaptou quando era o técnico Dorival Júnior, se eu não estou enganado, e dando muitos gols ao Pedro. E mesmo lá em 2019, ele cansou de receber e de dar assistência para o Bruno Henrique, não foi? Mas o Flamengo do Jorge mas Jesus, um posicionamento diferente. Mas era diferente porque em 2019 ele era o centroavante de fato, mas o Bruno Henrique se associava muito com ele. Com o Dorival, o Gabigol foi um segundo atacante e o Pedro como referência. E com o Vitor Pereira, o Gabigol passou a jogar como um 10 de fato. Só que o Gabigol em algum momento falou, olha, agora eu quero voltar para a minha posição, eu quero disputar com o Pedro, não me sinto tão confortável aí. Só que eu vejo que é um momento de carreira para o Gabigol em que ele tende a entregar mais como um articulador do que como centroavante. Porque como centroavante, o Gabigol tem dificuldade para jogar de costas, para o confronto físico, para o jogo aéreo. E como um articulador, nesse modo de jogar do Cruzeiro, ele se encaixa muito melhor, porque é um jogador que tem boa visão de jogo, que tem capacidade de drible, de passe, e hoje pode ser mais útil para a equipe nessa função. Vejo que é um acerto do Leonardo Jardim e pode até criar no elenco uma boa concorrência. Matheus Pereira e Gabigol duelando por posição, lá na frente Dineno brigando com o Caio Jorge. Então, o Leonardo Jardim, aos poucos, vai encaixando as peças, montando esse quebra-cabeça difícil de ser uma equipe técnica, mas principalmente muito combativa, muito intensa. E eu vejo que o Gabigol se encaixa melhor nesse cenário. Eu acho que a tendência é que no futuro a gente discuta aqui se Matheus Pereira e Gabigol podem jogar juntos. Não é mais aquela questão dos dois centroavantes, né? Eu não o vejo assim como um grande pensador de jogo, um grande articulador, mas eu acho que a grande vantagem é ele ser aquele cara por trás do centroavante que ele tem hoje com o Caio Jorge. Aquele momento do Caio Jorge no jogo foi mágico, né? Foram 3 minutos que ele pegou a bola ali, fez 2 golaços, isso acabou decidindo o jogo. Até porque o Gabigol vindo de trás acaba tendo mais espaço também na hora que preenche a área. Aquela bola que ele chuta na trave é assim, ele vem de trás, preenche a área e aparece no lugar. Aparece ali como um fator. O Caio Jorge ontem... Mas peraí, calma, tem que ter a chamada. Atenção, não. Chegou a hora, um momento especial no F360. O Caderninho Leal. Não precisa parar aqui a hora conversa. Do caderninho. Caio Jorge ontem, 3 finalizações, 2 gols. Só chutou 3 vezes. O primeiro foi bloqueado. E os 2 gols. Tem nenhum palavrão aqui não, né? Não. Porque o pessoal tá tirando print aqui, ó. 4 dribles tentados, 4 dribles certos. 5 duelos pela bola no chão, 5 duelos vencidos. Ou seja, 100% em duelos, em dribles e, vamos colocar aqui, 66% nas finalizações, né? Porque de 3 chutes, 2 ele converteu, não é no gol, não é, converteu. Então o momento é mágico. Eu só acho o seguinte, não dá para enterrar a carreira de centroavante do Gabigol. Não, eu acho que dá para entender aqui. Mas no momento... Você está levando para um lado pejorativo. A gente está colocando, não, tem que jogar agora como 10. No momento, você tem o Caio Jorge numa grande fase fazendo gol, beleza. Dá para encaixar o Gabigol junto com ele, jogando um pouco mais atrás? Ótimo, jogou, deu assistência ontem, finalizou, chegou na área. O Gabigol terminou o ano passado jogando como centroavante do Flamengo, fazendo gols decisivos de título. Não, mas ele jogou muito pouco o ano passado. Não é enterrar a carreira de centroavante, Eugênio. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil com gols feitos pelo Gabigol na final contra o Atlético, durante o ano jogando de centroavante. Mas durante o ano ele jogou pouco, não foi? Desde que chegou ao Flamengo o Felipe Luiz, ele passou a jogar na posição dele, que é dentro da área.
E ele estando ali, eu acho ele diferente do Matheus Pereira. Ele não é o articulador. O Matheus é um jogador que pode voltar mais atrás, pegar, fazer um lançamento, uma inversão de jogo. Ele é um segundo atacante, que joga por trás ali do Caio. O Caio pode ser o homem de área, de referência, que também tem muita movimentação, e ele por trás, mas ele pisando na área, como ele pisou, a gente viu ali o lance do gol, do jogo, com ele acertando a trave, ele muito perto da área. É difícil você encaixar no time, mas não é inviável ter o Gabigol jogando como um segundo atacante e o Matheus Pereira sendo o articulador que vem um pouco mais de trás. Aí eu já acho que é uma questão de sem a bola. Perde sem a bola. Exato. É uma questão de sem a bola. É uma outra discussão. Mas, assim, é que não é exatamente a mesma função do Matheus Pereira. O Matheus pode jogar, como jogou ano passado muitas vezes, do lado do campo, vindo para dentro, jogando numa faixa um pouco mais atrás do campo, e a qualidade técnica dele é indiscutível para isso. O Gabi é muito mais um segundo atacante que tem talento para achar um passe para uma tabela, mas que não pode ficar longe da possibilidade de pisar na área e fazer um gol. Que é a natureza maior dele. Permita-me discordar do amigo, e aí o Breyle pode falar melhor até do que eu estou falando aqui. Não é querer enterrar a carreira de centroavante dele, não é isso. É querer aproveitar uma outra característica, aproveitá-lo de outra forma, que ele já provou, mesmo com posicionamento diferente, que ele é um cara que, além de um bom finalizador histórico, também tem um bom passe para encontrar os corpos novos. Foi isso que você quis dizer? Exato. Mas achar que ele não pode mais voltar a jogar de centroavante é um equívoco. Não, pode. Isso aí não dá para entender. Inclusive, se amanhã não tiver num jogo desse disponível o Caio Jorge, ou se o Caio Jorge cair de produção pode e tal, acontecer. ele pode ser o cara mais avançado. A questão que a gente está cogitando tudo isso, porque ele deixou de render como centroavante como ele rendia. Que o time não estava rendendo também, né? A gente não pode esquecer disso. E o time não estava rendendo. O Pedro estava jogando melhor e estava fazendo gol. Uma parte lá do tempo que o Gabigol estava no banco. Colocando o período dele no Cruzeiro. Mas o Gabigol, no Cruzeiro, tem demonstrado muita dificuldade de jogar de costas. Então ele tem... Às vezes a bola bate nele e escapa. No confronto físico ele perde para o zagueiro. Vindo de trás, olhando o jogo de frente, ele tem até potencial para melhorar algo que ele faz de melhor, que é a finalização. Então ontem ele pisou na área o tempo inteiro. Então, na ideia do Leonardo Jardim, no time que ele pretende, eu vejo que é muito difícil encaixar Gabigol e Matheus Pereira. Porque o Gabigol é um centroavante, quando joga de 9, que tem pouca recomposição. O Caio Jorge não é um cara fixo, ele se movimenta, ajuda muito na marcação. E no momento defensivo, quando joga o Matheus Pereira, às vezes fica sendo esse cara mais solitário ali na frente, enquanto o Caio Jorge faz um trabalho ali, corre de um lado para o outro para atrapalhar na saída de bola. Então, se o Gabigol for hábil para entender esse contexto, ele terá boa vontade e ele vai ter muito mais chance de jogar e de disputar uma posição no time titular, brigando por essa vaga mais centralizado. Brigar por qualquer vaga, ele tem que estar no time. Eu acho que a gente aqui outro dia estava discutindo, acho que foi ontem, prof. A questão do trio de frente do Corinthians. Garro, Yuri e Memphis. Dá para você imaginar um trio, Matheus Pereira, Gabi e Caio Jorge. É claro, aí tem uma consequência no momento sem a bola, quando o time não estiver atacando. Aí precisaria de ajustes. Mas eu estou querendo estabelecer essa comparação. Precisaria de ajuda. O Matheus Pereira tem que voltar. É mais o Garro, o Gabi é mais o Memphis. Sim. E o Caio Jorge seria mais o Yuri. Para tentar entender essa característica. Tá querendo, eu acho lindo isso. Colocando assim, a característica de cada um. Mundo. Depois vai reclamar se não tiver recomposição. Não, mas aí sim, o técnico que tem que dar o equilíbrio do time. Eu não estou nem dizendo que tem que jogar assim, que tem que ser o time titular do Cruzeiro. Eu estou colocando que é uma possibilidade. Quem faz gol e quem joga bem tem que colocar para jogar e os outros que marquem. Estou gostando desse seu jeito. Eles é que marquem. Eles também têm que marcar. E para isso já saiu o Dudu, já melhorou bem. O fato é que o Cruzeiro, a necessidade de momento do Cruzeiro hoje é funcionar como um time. E está conseguindo. Ele está conseguindo. O jogo de ontem foi muito bom. O jogo com o Bahia tinha sido um bom jogo, que depois ele tira aquele time, volta, mas enfim. O Cruzeiro está começando a jogar como time e a letra foi dada por ele na coletiva, né? O Leonardo Jardim falou na coletiva. Tem que entrar no que é bom para o time.
Quem não entrar, ele bateu na cangalha para o burro entender. Como é que é? Sabe quando você bate na cangalha para o burro entender? No caso aí, essa pra mim é nova. O recado era... Não é do meu tempo essa, hein? Que aí você não precisa açoitar, bater no burro exatamente. e ele só... Opa, se ligou. Mas o melhor que pode acontecer pro Cruzeiro... O professor lançou um, hein? Mas o melhor que pode acontecer pro Cruzeiro é entregar a chave do departamento de futebol para o Leonardo Jardim. Claro. E em comparação a todos que estão ali no comando do Cruzeiro, quem mais entende de futebol é o Leonardo Jardim. Mais do que o... Em outras palavras, você está escanteando Alexandre Matos? Não, o Alexandre Matos tem o seu valor para fazer negociação com atletas, para contratar. O seu valor é alto. E geralmente contratar ali mais embaciada, não necessariamente com uma lógica. O Pedrinho é um cara de outro ramo, não é do futebol e até Olha o ramo dele. Até pela... Ó o ramo dele, ó. Cash. É ele que põe a grana. Até pelas declarações dele. É um leigo do meio do futebol. O Pedro Júnior. Torcedor. Pedro Júnior, que é o filho do Pedrinho, tá ali na administração, mas também é um neófito do futebol. Então, neófito do futebol. Please. Neófito. Que não é habituado a esse... Falta demais, hein, Eugênio? Então... Estou aprendendo com vocês. Continue. Obrigado. Mas nesse momento, pega a chavinha do vestiário do departamento de futebol, entrega na mão do mais capacitado, que é o Leonardo Jardim, e ajude-o nesse processo de montagem de um time. Se ele precisar de reforços que se encaixem na ideia dele, se ele precisar de respaldo, que seja respaldado para fazer as mexidas no time e que cada um faça a sua função, mas sem entrar na seara do futebol. Quando o Pedrinho, Pedro Júnior, Alexandre Matos começam a falar muito de campo, a tendência é dar ruim porque não é da competência deles. O Leonardo Jardim, Cruzeiro, encontrou um técnico capacitado, um técnico vitorioso, com uma boa rodagem, que dê agora as condições ideais para ele trabalhar. Espero que a primeira instabilidade, o momento ruim, ou sequência ruim, não comece com esse papo de que não serve, de que isso, tem que trocar o treinador, porque eu não duvido de nada aqui neste país chamado Brasil. Atenção! Atenção. O que aconteceu? Domingo tem Cruzeiro e Flamengo. Então, poderemos ter Gabigol. Lei do ex? Enfrentando o Flamengo. Fabrício Bruno. E hoje... Fabrício Bruno também. Hoje começamos um novo quadro aqui no F360 chamado Palpite Artilheiro. Eu vou chamar a vinheta, depois vocês vão ver qual é a pergunta. É uma pergunta complicada, mas vamos lá com a vinheta. Cadê a pergunta? Já vai aparecer aqui na tela? Palpite artilheiro! Gabigol vai marcar no reencontro com o Flamengo? Essa é a pergunta. É mais fácil do que eu Não é pensava. complicado? Não. Você não achou complicado? Eu não gostei da pergunta. Por exemplo... Eu achei complicado. Como é que eu vou saber se ele vai marcar? Não, Mas palpite é assim, né? Palpite é um feeling. De repente o cara joga muito e não faz gol. Ou às vezes o centroavante não joga nada e às vezes ele faz um gol. Ontem ele não fez gol, mas jogou bem. E às vezes ele faz gol e o Cruzeiro necessariamente não vai ganhar. E às vezes o cara joga muito e faz gol. Que eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que ele vai fazer o gol e o Cruzeiro não necessariamente vai ganhar por conta desse gol. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro dominou o Vila Nova e venceu de 2-0 e abriu o placar de vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. A vitória cruzeirense foi marcada por reações opostas da torcida sobre dois atletas mais renomados do elenco celeste, Gabigol e Dudu. Após ficar apenas com uma opção de banco de reserva nos últimos jogos da equipe, o camisa 9 voltou a ser titular e teve uma boa atuação, né? No segundo tempo da partida contra o Vila Nova, quando o Cruzeiro vencia de 2-0, parte da torcida cantou em alto e bom som xingamentos para Dudu. Nos próximos dias, Dudu deve ter seu futuro definido. O staff do jogador e o Cruzeiro já negociaram uma possível rescisão do Cruzeiro. Em entrevista coletiva da imprensa, Leonardo Jardim, ao ser questionado sobre a situação de Dudu, o treinador português não citou o nome do atleta nenhuma vez, mas deu recado de forma direta e falou: "Acho que nenhum jogador deve ter influência de mudar aquilo que o grupo acredita." Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários se você gostou da atuação de Gabigol nessa partida contra o Vila Nova. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!